E quando a pessoa diz assim, seja lá a esposa, por exemplo, mas é difícil, pastor, meu marido, ele bebe, é difícil eu assumir meu papel lá dentro. Ou então o filho fala, nossa, lá em casa é muito complicado, eu não consigo ser crente lá em casa, eu não consigo ser cristão lá em casa. Né? Porque as pessoas podem encontrar essas dificuldades. Não pode ir, por exemplo, trabalho com as mulheres, isso toda hora deve ter caso assim. Né? Todo dia. Todo dia. Então, aí a gente tem que parar, né? Para, conversa, pede o Espírito Santo para dar uma resposta, principalmente quando a gente atende mulheres. Né? Ontem mesmo atendi uma mais ou menos assim. Então, a gente tem que ir no princípio da palavra de Deus, porque assim, aconselhar, abraçar, chorar e tentar mesmo trazer aquilo que realmente a palavra de Deus traz para os nossos corações. Muitas das vezes os resultados são muito bons, muitas das vezes são frustrantes, né? Mas é difícil. Meu marido é isso, meu filho está na droga, como é que eu faço, pastora? Não dou conta mais de ser mãe. E me ajuda, me ajuda, me ajuda. E é todos os dias, praticamente. Sim, então, é a graça de Deus. Amém. A graça de Deus. E Deus, então, vem trazendo a sua graça, a sua misericórdia. E a gente, então, pela graça e pela misericórdia, consegue, né? Pelo menos trazer alívio para aqueles corações e trazer paz, trazer alegria. E às vezes é meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas e a gente fica ali. É uma questão recorrente nos nossos dias, assim, a dificuldade dos cristãos. Assim, eu também trabalho com jovens, trabalho com casados, trabalho com curso de noivos. E quando a gente encontra com jovens que falam, mas é complicado, às vezes, ser cristão em casa, quando o pai não é cristão, quando a mãe, quando alguém de casa resiste. Né? E é algo que eu sempre digo e quero aqui dizer também que se você, de repente, alguém está nos vendo, está passando esse tipo de dificuldade, entenda que o discurso, o falar muito não convence, que é o Espírito Santo que convence. Nós temos visto assim, o Espírito Santo trabalhando tantos corações através do testemunho. Pastor Eliatã, pastor Jean, pastores aqui. Às vezes o testemunho do cristão. A pessoa ser cristã autêntica em casa. Isso tem conquistado mais que o discurso. O ser evangélico nominal. Eu sou evangélico aqui, eu preciso de pregar, quero falar, quero... Né? Mas testemunhar, amar. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala assim, rogo-lhes que a amabilidade de você seja conhecida de todos. Às vezes nós queremos que as pessoas se convertam, mas nós não as amamos. Então, eu acho que esse é um princípio que deve ficar no nosso coração quando nós pensarmos no cristianismo e em exercer o papel em casa. Nós temos que amar as pessoas. Né? Ninguém está falando aqui que é fácil, uma coisa fácil que você faz com as mãos amarradas para trás, né? Não é fácil, todo mundo aqui tem a sua experiência e sabe disso, né? E as lutas que a gente passa, e é todo dia, né? Todo dia. É todo dia, até mesmo para quem tem a família toda crente, é menos difícil, mas não é fácil. Quer falar, Ingrid? Deixa a Ingrid falar, que ela está aqui com o microfone toda hora levantando, vai lá. Então, eu queria pegar a palavra do pastor e também voltar um pouco no que o pastor falou, sobre a questão, porque às vezes em casa eu não tenho a liberdade de dar a paz do Senhor, de acordar de manhã, né? E para o meu esposo ou para a minha esposa, para os meus filhos, olha, eu te abençoo, meu filho. E eu queria pegar um gancho nisso para dizer o seguinte, por que que o nosso melhor, muitas vezes, não é dado em casa? Então, às vezes, fora de casa, eu dou o meu melhor. A minha amiga, o meu amigo, meu irmão lá da igreja, para ele, eu estou sempre com um sorriso no rosto, para ele, eu estou sempre disponível para ajudar, para abençoar, mas, às vezes, dentro de casa, eu não dou o meu melhor. E eu acredito que um lar restaurado começa aí. O meu melhor precisa ser para o meu esposo. O meu melhor precisa ser para os meus filhos. Sim. O meu melhor. Então,
o melhor de mim, o melhor cristão, vamos dizer assim, se eu tenho que exercer as práticas de Cristo, eu vou fazer isso dentro da minha casa, né? Então, acho que entra muito nisso que o pastor falou. Dentro de casa é que eu vou dar o meu verdadeiro testemunho. Ok, então vamos pegar a fala da Ingrid e saber por que é que nós temos essa dificuldade de dar o melhor para quem está dentro de casa. Por que vocês acham? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ver de vocês. Eu acredito que o primeiro passo aqui, para ser difícil às vezes, a gente exercer o cristianismo em casa é a intolerância. Porque nós conhecemos todos os defeitos das pessoas que convivem conosco e elas conhecem todos os nossos defeitos. Então, às vezes um erro que a pessoa cometeu, que você julga que ela não deveria ter cometido, ou que ela poderia ter evitado, assim, se ela tivesse se esforçado, ela teria evitado, às vezes nós não aceitamos. Porque você sabe, você conhece os limites, você conhece, né, as limitações, né, no caso dessa pessoa. Então, isso é algo que eu creio, que às vezes é difícil exercer o cristianismo com aqueles que estão próximos, por nós os conhecer, assim, nós conhecemos demais as pessoas. Mas aí, e essa intimidade gera uma certa intolerância. Pois é, mas aí já deveria ser o contrário, não? Sim, porque se eu sim. sei que o outro é limitado, ele só consegue ir até Sim. tanto, então eu teria que ter misericórdia dele. Sim. Não é verdade? Claro. E não, mas isso vem da nossa arrogância. Sim. Da nossa arrogância, porque o ser humano é arrogante, não é? Somos naturalmente intolerantes. Sim. A intolerância vem por causa da arrogância, porque ele acha o seguinte: poxa, minha esposa, o marido vai falar para a esposa, você sabe que eu não gosto que demora para fazer o almoço e você fica fazendo, batendo papo com as vizinhas ali e fica me irritando, né? Mas porque o camarada é arrogante. Né? E em decorrência disso, pastor, tem uma questão que é o seguinte: já que os de casa conhecem os meus defeitos e eu conheço os defeitos da minha casa, do lado de fora eu tenho que manter uma aparência de que eu não tenho defeito. Então, eu procuro, do lado de fora, ser o melhor no meu relacionamento, como homem, como patrão, como empregado, enfim, nas minhas atividades extra, o ambiente de casa familiar, porque lá as pessoas não têm que realmente saber quem eu sou. Mas dentro da minha casa, vamos dizer assim, você já sabe como é que eu sou, então você tem que me aguentar do jeito que eu sou, você tem que me tolerar do jeito que eu sou. Você casou comigo sabendo que eu era assim, então agora segura a onda. Né? Passou o tempo da lua de mel, então agora segura os pontos. Então do lado de fora eu tenho que vender a imagem. Mas isso é burrice, Sim. nossa. É muita burrice a gente agir assim, Mas muitas vezes também não é isso. chamar falta de sabedoria, né? Às vezes a gente... É burrice mesmo, você foi muito educado. É burrice nossa. Muitas vezes também nós, como mulheres, esposas, né? Às vezes a gente espera, né? A gente conhece a palavra e sabe aqueles mandamentos, aquelas ordens de Deus, e deixamos, né, para que o marido tome uma decisão. E isso vai empurrando, entendeu? E tome uma decisão, e às vezes ele não toma, e nós somos obrigados a tomar uma decisão, e às vezes ficamos aborrecidos com isso. E isso, conforme ele falou, né, a gente não pode. Então, assim, a gente precisa entender, né, as coisas. Lá em casa, por exemplo, com o meu marido, não tem um dia que eu saio de casa se o meu marido não ore por mim. Todos os dias. É difícil a gente dar a paz do Senhor de manhã. Quase a gente não dá, não. Mas fala bom dia. A gente fala bom dia. Eu chego, bom dia, meu bem. Ele, bom dia, meu bem. Aí a gente toma café junto, todos os dias, praticamente. Raros dias, né, que a gente não toma. E ele vai na porta, porque eu saio, venho trabalhar. Ele fica em casa, depois ele vai para o ministério, para o telefone da paz. Mas ele me abençoa todos os dias. Isso eu, posso falar. Olha, todos pastor, os dias. Isso é muita bênção. E assim, o dia que isso não acontece, me faz falta. Me faz falta. Eu acho muito lindo. A prática, nós cristãos, nós não praticamos o tanto que nós deveríamos de praticar. Porque aí nós vamos habituar a fazer isso. Por exemplo, hoje de manhã eu orei com a minha esposa. Desejamos a paz do Senhor um para o outro. Eu sempre digo para ela assim: olha, eu te amo. Ela fala: eu te amo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tenha um bom dia, tenha um bom dia. 4 frasezinhas pequenininhas que, se você não fizer a primeira vez, você não vai fazer nunca. Então tem que praticar. A questão da intolerância. Por exemplo, aconteceu uns 2 dias atrás, a minha esposa foi para casa e tal, e ela que dirige para mim, porque minha carteira está vencida. Tá vendo? Olha, mais uma coisa que a gente tem que praticar, né? Mas enfim, ela vira para mim e fala assim: sabia que eu saí de casa ontem da garagem e tinha um rapaz estacionado no caminhão em cima do passeio? Eu fui e falei assim: você tem coragem de estacionar em cima do passeio e tal? E ela veio falar isso comigo.
E eu ouvindo e tal, aquilo, eu falei assim, e o que ele fez? Ah, não, ele foi e tirou. Eu falei, não, então tá bom, você falou com ele com educação e tal, né? Você não deve, a gente tem que exercer isso em todo momento. Beleza. Fomos para casa e tal, passamos na padaria para comprar o pãozinho, o leite. Ela, o que ela faz? Ela estaciona em cima do passeio na padaria. Todo mundo estaciona normalmente. E eu fiquei dentro do carro e ela foi lá comprar. Aí uma senhora saiu da padaria, passou debaixo do todo, esforçou e saiu de frente. Aí eu falei assim, isso está errado. Saí do carro, peguei, dei ré e estacionei no lugar que deveria ser estacionado, fora do passeio. Quando ela chegou, ela ficou procurando o carro, ela achou, entrou no carro. Eu falei assim, o que você fez? Eu falei assim, eu simplesmente fiz aquilo que você não gostou que o outro fez na nossa casa. Quer dizer, só que eu fiz uma boa mesmo. Então, se a gente começar a praticar o cristianismo, vai virar um hábito. Aí essa questão de amigo é legal. Como é que você vai chamar a atenção da sua esposa? Como você chamaria a atenção de um amigo. Como é que você é com o seu amigo? A gente lá em casa tem uma regra. A minha esposa tem que ser a minha melhor amiga e eu tenho que ser o melhor amigo dela. Dessa forma, eu vou ser mais tolerante. Agora é interessante, Tem você que está falando, eu estou pensando aqui, eu estou me vendo lá em casa com a minha esposa, nós temos 16 anos de casado, né? E hoje a gente vive o melhor momento da nossa vida, graças a Deus, e que nem sempre foi assim. E aí eu estou pensando uma coisa aqui, a gente só chega nesse tipo de conclusão ou de decisão depois de sofrer muito, né? Depois que você apanha muito, Depois de muito. prestar muita atenção nas Depois coisas, de comer né? muito capim, né? Muito Que a gente, capim. né? Apanhar muito, engolir muito.